Entramos. Oi, oi. Sempre a primeira. Ele, a Márcia. Como eu te adoro. Oi, dona Clélia. Você agora não perde, você fica querendo assistir, né? Pra aprender as coisas, né? Oi, doutor Márcio. Boa noite. Já vou enviar o convite. Tudo bem com todo mundo? Ai, obrigada, Elia Márcia. Que bom que você tá adorando. Sinal de que as informações estão boas. Mas eu também tenho que levar em consideração que eu tô tendo uma ajuda ímpar, né? Esses profissionais aqui que aceitam esses meus convites, eu vou te falar, é show de bola. Tudo bem, doutor? Boa noite, tudo jóia? Como estamos? Hoje é você. Tô demais, consultório ainda. Ah, Hoje estamos na parte de organizar o consultório, arrumar algumas coisinhas para quando voltar a pleno vapor, para poder atender as pacientes. então não tá atendendo. Só emergência. Ah, só. Em alguns casos específicos de algumas pacientes que já acompanhavam e precisam ser acompanhadas com mais cuidado, né? Então a gente não pode deixar elas soltas por aí, não. Ah, que joia. E aí tem previsão? Tem assim uma previsão boa para voltar semana que vem já ou como que tá? Nós estamos esperando que o decreto municipal do prefeito Paulo do Vale ele vai até segunda-feira, né? Então ele vale até Uhum. segunda. Nós esperamos que a partir de segunda-feira tudo volte à normalidade. Hum. Vamos rezar, né? Ele, a Márcia, tá aqui super participativa. Pode enviar aí para a turma da menopausa, sim. Todo mundo pode enviar o aviãozinho aí convidando, porque hoje as informações eu acho que elas são assim de utilidade pública. Eu queria poder gravar essa live de hoje e colocar ela para passar lá na farmácia todo dia para toda mulher que chegar lá me perguntando as informações, eu poder falar, tá aqui, o médico que falou. A responsabilidade. É uma responsabilidade. Mas é engraçado, Vai. assim, o doutor Márcio já esteve aqui conosco em outra live, né, divulgando o trabalho dele com os implantes hormonais. Então, o doutor Márcio é médico ginecologista, trabalha com a parte de reposição hormonal, trabalha com os implantes. E hoje a gente vai falar da influência dos hormônios na libido sexual e na menopausa. E o doutor sabe por que dessa vez fui eu que escolhi o tema. Eu cheguei e falei assim: eu necessito que você fale sobre isso. Aí, por quê? E engraçado, doutor, aquele dia que eu te mandei a mensagem falando isso, eu tinha atendido uma paciente do jeito que uma cliente, né, que chegou com as queixas conforme eu havia te falado. E hoje, agora no fim do dia, uma outra ligou, pediu para falar com o farmacêutico e falou assim: Não, eu preciso resolver um monte de problema na minha vida, mas eu preciso muito que você melhore. Eu preciso saber se tem alguma coisa para melhorar a minha libido e a do meu marido, porque eu não estou aguentando. É. Então, assim, é uma coisa que é rotina. É como eu te falei aquele dia. É uma rotina na vida nossa lá dentro da farmácia. Ouvir essas queixas, não só das mulheres, mas dos homens também. E perguntar sempre se há algo para auxiliar, se há algum recurso para melhorar a questão da libido sexual. Então, por isso que eu falo, é um serviço de utilidade pública, porque eu acho que quem nunca passou, um dia pode vir a passar algum tipo desses sintomas, alguma coisa. Então, doutor, me responde primeiro, tá? Como que é a queixa lá no seu consultório? Eu tô falando da farmácia, mas com você como ginecologista, como que é a queixa lá no seu consultório com relação à falta da libido sexual? Wilma, muitas das vezes as pacientes que chegam no consultório, elas, na parte, principalmente da parte ginecológica, muitas delas não vêm relatando a falta da libido. Algumas têm vergonha, porque para algumas isso é uma crença tão limitante de poder falar que elas sentem vergonha. Então, algumas pessoas têm vergonha disso, até de falar. Então, muitas das vezes, nós percebemos que elas vêm no consultório, elas chegam falando, doutor, eu vim fazer minha rotina de exame ginecológico. Pronto. Só que Hum, nós nos tornamos um pouquinho mais perspicazes em conversar com elas, em sentir
como é que ela está falando, e começamos a perguntar um pouquinho, tentando entender um pouquinho mais da vida dela, para ver se só aquilo ali tá bom para ela, a vida dela tá muito boa, porque muitas têm vergonha. Então, e Isso que eu ia quando a te gente... perguntar. Você acha que a vergonha é um tabu muito grande ainda para a mulher ela falar de desejo sexual? Ainda mais assim, vamos falar para o médico, eu tenho vergonha, o médico é homem. É muito, muito, porque é uma coisa como nós fomos criados, o que foi passado para nós, e aí às vezes a gente guarda aquilo numa caixinha tão pequenininha ali e acaba deixando de ter uma vida plena, de aproveitar coisas boas na vida, porque a gente tem vergonha de falar. E na libido não deixa de ser igual, porque às vezes a mulher ela esconde as vontades, ela tem as vontades ou ela não tem, e ela vive aquela vida ali, tipo assim, condicionada. E a libido, no consultório, quando a gente começa a questionar isso com mais abrangência para o paciente, nós começamos a observar que boa parte delas, em algum momento da vida, vive esses momentos de oscilações que hora está bem, hora está mal, hora está bem, hora está mal, e isso realmente interfere na libido, interfere muito. E quando a gente começa a questionar, a buscar isso, nós começamos a entender um universo totalmente diferente na vida das pacientes, que a gente pode melhorar. E Então é esse uma queixa. universo seria o quê? Esse universo que você cita, porque assim, o que que você julga ser a principal causa, né, de atribuir a falta do desejo sexual, essa queixa? Que universo é Muitas, esse, então? tudo que você pode pensar que influencia na vida da pessoa. São coisas de casa, emocional, comportamental, são as influências que nós recebemos, são as coisas que nos limitam também de entender que o prazer é uma coisa boa de se ter, e às vezes a gente se condiciona aquilo. São relacionamentos que às vezes se perdem um pouco na questão do diálogo, do contato íntimo, do entender o outro. Às vezes até mesmo a questão dos filhos sobrecarregarem. Às vezes algumas falam assim, nossa, eu tenho responsabilidade demais, eu levo o filho na escola, eu faço... Aí não para pensar nisso. E quando quer pensar, está cansada. Aí tem os fatores emocionais, o corpo, a própria mente cansada faz com que a gente perca um pouco desse feeling, dessa sensibilidade que nós temos para a libido. E sem contar que os fatores hormonais também são pontos importantes que a gente que não pode esquecer e tem que levar em consideração. Porque não adianta meus hormônios estarem ótimos, bem reguladinhos, só que a minha vida por fora está um pouquinho ruim, não está tão bom quanto eu queria, estou sobrecarregado e o peso. Ou, às vezes, minha vida está boa, mas meus hormônios estão lá embaixo. Então, e tem que existir sempre uma balança equilibrada para que aquilo seja favorável para o paciente. Ah, então, já que você falou aí da questão do equilíbrio dos hormônios, fala primeiro pra gente, quais são os principais hormônios que influenciam diretamente na questão da libido? Porque às vezes a gente fala e todo mundo só lembra da testosterona, e não é só ela. Não. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele tem que funcionar em equilíbrio. E esse equilíbrio que o nosso corpo funciona não depende unicamente de um hormônio. Existe uma relação entre todos eles, uma relação íntima entre todos eles, que faz com que o nosso organismo funcione de forma. Tem essa funcionalidade boa. Se eu falar só na testosterona, eu estou pensando uma coisa única. Então quer dizer que pois testosterona vai resolver os problemas. Não. Como é que está a tireoide? Como é que está o estrogênio? Como é que está a progesterona? Será que a prolactina dela está boa? Será que os hormônios que são neurotransmissores também, que dão saciedade, prazer, como serotonina, endorfina, também estão balanceados? Mas aí tem como dosar isso aí? Não, a gente dosa muito a questão da endorfina e da serotonina, muito baseado na qualidade de vida que a pessoa tem. Porque muitos deles são liberados o quê? Você vai comer um chocolate, dá aquela sensação boa, não é? Você dá uma descarga de endorfina e serotonina, porque são hormônios que dão prazer. Você faz uma atividade física bacana, dá uma corrida num dia que foi estressante, aí você está cansado, você dá aquela corrida, na hora que você volta, você fala, nossa, tirei um peso das costas. Então, não tem como dizer que existe um hormônio que é responsável por essa sensação boa. É uma associação de todos eles têm que estar muito alinhados entre eles. Quando um desalinha, com certeza, ele vai pegar os outros e vai puxar. Então, se alguma coisa está ruim, ele vai puxar aquilo que estava bom para o lado ruim se ele for muito forte. Entendi.
Certo. E aí a questão. Só que aí nós temos aqueles hormônios que a gente fala que são os hormônios sexuais femininos, os hormônios Sim. sexuais, que nós temos a testosterona, o estrogênio e a Testosterona. progesterona. E E a progesterona. progesterona. Nesse caso, quando nós estamos falando desses hormônios, nós estamos falando de hormônios que dão características importantes. O estrogênio ele é muito interessante. Eu sempre costumo falar que o estrogênio, o que dá fogo na mulher é o estrogênio. Aqui, o hormônio que dá as características secundárias da mulher, como o desenvolvimento da mama, a pele, aquele fogo que ela tem, está muito relacionado ao estrogênio. Então, vamos para o estrogênio. A testosterona, ela impulsiona. Então, muitas pessoas acham que repor só estrogênio, repor só testosterona, um ou outro, vai ajudar. E alguns estudos demonstraram que receptores celulares começaram a demonstrar uma melhor associação quando você repõe os dois juntos. Existe uma melhor acoplagem do estrogênio com a testosterona, potencializando os efeitos dessas pacientes. Então, quando a gente pega isso, a gente fala assim, nossa, que coisa interessante, dava só testosterona, era bom. Coloquei estrogênio, a mulher ficou uma Ferrari. Entendi. Aí você fala assim, opa, tem uma coisa interessante nisso para a gente poder falar. Então, quando nós falamos de hormônios... Entra no caso também que se eu reponho, às vezes, só a testosterona, mas eu não tenho estrogênio, eu posso promover testosterona livre no meu corpo sem ela estar exercendo a função dela. Então, não está adiantando nada, a testosterona está indo pelo ralo. Sim, aí ela vai começar a ter efeitos que são secundários, né? A pele fica mais oleosa, você vai ter mais acne, rarefação do cabelo, e aí você vai começar a ter efeitos que não são os efeitos benéficos da testosterona. Uhum. Eu tô te falando isso porque é muito comum a gente chegar na farmácia, as pessoas chegarem na farmácia e querer repor só a testosterona. É lógico que, assim, para nós, na manipulação, a testosterona ela é feita só com receita médica, não tem como. Até pouco tempo, se eu não estiver enganada, ele saiu do mercado, o androgel, você comprava o androgel na drogaria sem receita médica. Para manipular, existe uma portaria, ela é uma portaria estadual, que tem que ser feita na receitinha azul. Até tem médico que não entende isso. Quando o médico vem de fora, ele não entende, ele fala, mas por quê? Isso é uma portaria estadual, por quê? Porque as pessoas começaram a usar a testosterona de forma secundária nas academias, para ganho de massa, para pegar peso, e começaram a usar o hormônio indiscriminadamente. A vigilância sanitária estadual foi lá, barrou e criou a portaria, que ela é válida dentro do estado de Goiás, então a gente só pode manipular com a receitinha médica controlada, receituária azul. Só que as pessoas chegam querendo comprar sem essa informação de que seria só com receita, às vezes elas acham que compra sem receita, mas elas querem comprar só a testosterona, elas não sabem da influência que um outro hormônio vai exercer para você até diminuir a dosagem da testosterona para reduzir esses efeitos secundários que você está falando e potencializar o efeito que realmente você quer. Por isso que eu acho importante você falar e frisar sobre isso, porque é um conjunto. Sim. A testosterona, tanto para o homem quanto para a mulher, é um hormônio que tem uma importância muito grande na libido. Ele é muito importante. Abaixo da testosterona, ela causa cansaço, ela causa indisposição, a pessoa fica com mais sono. Então, ela é aquela pessoa, tipo assim, ela se torna mais apática. Quando nós colocamos níveis de testosterona que são níveis que são adequados dentro do limite mínimo e do máximo, que satisfaz aquela pessoa, ela volta a ter uma qualidade de vida normal. Qual que é o maior problema? Você frisou pontos que são muito importantes, eu coloco eles como essenciais no que você frisou. As pessoas utilizam o hormônio, principalmente o sintético, de uma forma tão indiscriminada que eles não entendem a repercussão disso a longo prazo no organismo. Estou tomando testosterona. Boa parte deles não sabem que parte dessa testosterona, ela não utilizada, dependendo do seu aporte da sua gordura, ela é convertida em estrogênio no organismo. Se for um homem que utiliza doses indiscriminadas, porque essa dose indiscriminada é até meio assim, controverso falar, porque para o uso de testosterona como forma anabólica, não existe dose tolerável, não existe uma dose adequada. Às vezes eu uso uma ampola de testosterona para ganhar massa, eu causo um bloqueio tão grande, uma atrofia testicular, que eu fico o famoso broxa que o pessoal fala, né? Porque, tipo assim, porque você bloqueia a função testicular da produção da testosterona e é um bloqueio permanente, ele não volta.
Então, o homem diminui a produção de testosterona, então ele começa a ter o quê? Disfunção sexual, disfunção de ereção, perda de libido. E aí, o que ele tem que fazer para continuar? Aí, ele tem que ficar repondo de forma exógena algo que ele tinha que era dele. Uhum. Diferente da mulher, que quem produz esses 3 hormônios na mulher, o estrogênio, a progesterona e a testosterona, em quase 100% da sua totalidade, ele é feito via o quê? Via ovário. Uhum. Então é o ovário feminino que produz. Então o ovário tem uma função sensacional na vida da mulher. O ovário ele já tem uma resposta diferente do testículo. O testículo, quando ele é bloqueado, dependendo da dose, ele não volta. O ovário, a mulher usa o anticoncepcional durante longos anos, bloqueia o ovário para não ovulação, e quando ela para, ela volta a ovular e produzir os hormônios endógenos de forma normal. Existe a função anatômica, a posição, a temperatura, tudo isso existe para poder potencializar. Então isso ajuda demais, porque a gente tem essa noção. Mas por que isso é importante a gente frisar? Que tudo que a gente usa para melhorar a vida da pessoa, para melhorar a libido da pessoa, para melhorar a qualidade de vida, porque se a pessoa tem qualidade de vida, ela vai ter libido. Uhum. Porque isso é uma coisa que vai, isso é uma coisinha que vai levando a outra. Quando a gente faz isso, tem que ser feito de uma forma tão cuidadosa que não adianta falar assim, toma isso que vai ser a forma do sucesso. A forma do sucesso, como cada um é individual, cada ser humano, ele tem a sua particularidade, cada um vai responder a uma dose. Eu fui fazer uma modulação hormonal, uma reposição hormonal esses dias no consultório, e a pessoa pensou assim, doutor, não dá para colocar mais disso, não? Eu falei assim, inicialmente, eu tenho que saber como é que o seu organismo vai responder à primeira dose que eu vou fazer. Porque se eu coloco o jeito que você quer e sua resposta é muito exacerbada, os efeitos colaterais vão ser piores. Você vai sentir o que era para ser bom vai ser ruim. Além de ter libido, ela vai começar a ter o quê? Retenção de líquido. Aí você pega a pessoa que tem retenção de líquido, que foi para buscar uma coisa para melhorar a vida dela, ela começa a reter líquido, começa a aparecer espinha, ela começa a se achar. Aí vamos voltar aquela parte lá atrás, ela começa a se achar feia, ela começa a se achar não quer sair de casa, começa a ter sintomas mais depressivos com aquilo que ela está passando. Como é que meu marido vai me olhar feio assim? Aí você entendeu que não é só o hormônio, às vezes assim, aí o fator emocional recai sobre a pessoa e faz com que ela mesma seja uma mina prestes a explodir com ela mesma. Então a libido tem muito a ver com isso. E Mas os hormônios o são... fator emocional, eu falo que o fator emocional, ele manda mais na vida de todo mundo. Essa cliente que ligou hoje à tarde, olha o que ela me relatou. Ela falou bem assim para mim. Eu trabalho muito, porque eu tenho muito problema, então eu trabalho para me esquecer os problemas. Só que como eu trabalho muito, e é muito, eu não durmo bem, eu vivo estressada, eu vivo irritada e eu não tenho desejo nenhum sexual. E eu não sei o que eu vou fazer com meu marido. E eu cuido da minha casa, eu trabalho fora e eu cuido dos meus filhos. Gente, quem que vai aguentar tudo isso? É que nem você está falando, chega num momento prestes a explodir. E aí, doutor, nessa questão emocional, e já entrando nisso daí, a gente vê muito o uso, as mulheres começam a utilizar ansiolíticos, antidepressivos, medicamento para induzir o sono, porque não dorme bem. E esses medicamentos, eles influenciam mais ainda na diminuição da libido sexual, porque eles têm alguns bloqueios dos receptores hormonais. E eu queria que você explicasse isso aqui pra gente também. Porque, na verdade, o que o antidepressivo faz? Eu vou dar um exemplo bem claro nas pacientes que estão no climatério ou menopausa. Quando você cai, os níveis de estrogênio vão lá embaixo, começa a aumentar a produção de um hormônio que é produzido na hipófise, e ele começa a aumentar a produção, que é um hormônio folículo estimulante. Ele quer estimular o ovário a produzir um folículo para ele ovular. Só que o ovário falou assim, eu não quero mais trabalhar, dá licença, fechei a fábrica, não adianta você vir me estimular que eu não vou funcionar. Só que a hipófise, ela fala assim, eu vou até o final. Então ela produz. Quando tem esse excesso de produção do FSH pela hipófise, ela começa a acionar centros termorreguladores no corpo da mulher. Aí o que dá na mulher? Fogacho.
do nada vem aquela onda de calor que sobe do pé, vem aqui no pescoço, parece que vai entrar em ebulição. Ou começam a estar deitado com ar-condicionado no 16, fora da coberta e suando. Então, por quê? Porque o corpo está respondendo, e o corpo precisa do estrogênio para poder trabalhar essa parte da mulher, melhorar a pele, dar essa sensação boa para a mulher. Nesse caso, muitas das vezes, o que o ansiolítico faz? O ansiolítico, ele vai lá, ele é um bom amigo, ele vai nessa neurotransmissão, ele faz uma melhora na recaptação de alguns neurotransmissores, ou ele bloqueia alguns neurotransmissores, depende da classe do antidepressivo. E quando ele faz isso, ele dá uma sensação de prazer, porque ele faz assim, eu vou entrar ali, porque eu vou apaziguar a situação, para que ela não sinta tanta falta. Então ela dá uma sensação de quê? De bem-estar. E aí o que acaba acontecendo? O grande problema dessas drogas ansiolíticas, dessas medicações que são ansiolíticas, antidepressivos tricíclicos, o que acontece? A dependência cada vez se torna maior. Eu tomo 10, eu começo com 10 miligramas, daqui a pouco o meu organismo se acostuma com 10, eu passo para 20, daqui a pouco 20 no cérebro eu estou tomando 30. Na hora que eu cheguei a 40, eu estou na dose máxima. O que eu faço? Eu vou associar outro, porque esses 40 eu estou no máximo de um, e agora eu vou pegar a escadinha de outro para poder... Aí no final das contas você está com a caixinha de remédio de ansiolítico tomando todos que você pode imaginar. Você já não dorme bem, você tem insônia, você tem uma insônia muito pesada, você vive, como você diz, bastante irritada com isso, e às vezes se você pega um estrogênio tópico gel, repõe em dose mínima, testosterona em dose mínima, a paciente já fala assim, gente do céu, como eu estou bem. Aí você começa a fazer o quê? Desmamar a paciente do ansiolítico e fazer com que aquilo que ela, antes da falta do hormônio, se estabilizar em valores normais, em níveis hormonais normais. Isso faz com que ela volte a ter mais disposição, durma melhor, fique menos irritada, porque eu sempre falo com minhas pacientes, eu atendi uma hoje aqui no consultório, que eu perguntei para ela, você dorme bem? Ela falou assim, defina dormir bem. Eu falei assim, você acorda com vontade de viver? Eu falei, eu acordo com vontade de matar alguém. Eu falei, então você não dorme bem. Mas por que eu falo isso? Quando a gente questiona assim, tenta ser mais leve nessa conversa. Porque o sono, ninguém dá valor na importância que o sono de qualidade tem. Ninguém sabe como que é dormir de verdade. Desculpa, muita gente sabe, mas muitas pessoas não sabem. Acham, dormi 12 horas. Como é que você acordou depois? Cansado. Desculpa, você não dormiu nada. O seu sono profundo, que é o sono reparador, que é o que descansa, que é o que faz seu corpo se sentir bem, ele não chegou nem perto de acontecer. Ah, mas foram 12 horas perdidas. Porque a melatonina sua não foi alta, os níveis hormonais, aí você acorda de manhã, aí vamos falar de outro hormônio? O cortisol, ele não faz o pico de manhã. O cortisol, quando não faz o pico nas 8 horas da manhã, o que acontece? Ele fica muito alto, ele mantém contínuo o tempo inteiro, ele é um hormônio que aumenta o estresse do organismo, piora o metabolismo do açúcar, piora o metabolismo da gordura. E aí, com isso, você vai ficando cada vez mais o quê? Mais inflamada. Uma pessoa mais inflamada tende a ser uma pessoa que sente muito mais cólica menstrual. Quem é que tem cólica menstrual, que sente dor na hora da relação? Pensa em libido. Pode até ser legal. Chegou lá, faz as preliminares com o marido, carinho, uma tacinha de vinho, carinho, bonitinho, tal, sente vontade. Mas na cabeça dela, toda vez que ela vai ter o ato, vai doer. Na hora que ela vai ter o ato, ela trava na hora. Aí não adianta ter libido se não tem conclusão. Então, existem fatores que são N fatores. Eu peguei uma paciente que tinha vaginismo esse tempo atrás. Ela fala, doutor, eu tenho tanta vontade de ter uma relação saudável com meu marido de relação, só que toda vez que eu vou ter relação com ele, eu trago assim tanta dor. Ela tem a libido, ela tem os negócios, ela tem tudo. Só que aí ela tem um fator que a gente está trabalhando com ela agora, a parte emocional, com tudo, para tentar entender a origem desse vaginismo, para poder melhorar. Eu tenho pacientes diferentes, tenho pacientes que têm com 50 anos, que são pacientes que querem viver, que estão na menopausa, e que na hora que elas falam assim, doutor, eu quero ter vontade. Aí você dosa os hormônios dela lá embaixo, você faz um pulzinho de hormônio para ela, dá uma vida, dá um start para ela, e elas falam assim, meu Deus,
eu tô me sentindo como se quando eu tinha 30 anos, 20 anos. E você vê no olho da paciente, isso aí é a coisa mais gostosa de se ver, é você ver ela falar assim, doutor, eu voltei a ter vida de novo. Eu tô te falando, são situações diferentes. Por isso que a libido é algo universal de se entender. É algo tipo assim, que não tem como eu falar pra você, qual que é a principal causa da falta de libido de alguém? Eu tenho que entender a vida dela, como é que tá o relacionamento, a casa, o psicológico, o trabalho, os hormônios, o sono, a alimentação dela. Então, tudo isso é um emaranhado de coisa que, quando a gente consegue achar a métrica perfeita para poder alinhar, a gente consegue dar para o paciente uma qualidade muito, mais muito, mais muito. Ali a Márcia falou assim, sexo é vida. Por que sexo é vida? Porque durante a relação sexual, hormônios como endorfina, serotonina, adrenalina, eles vão lá em cima. Tudo que deixa seu corpo eufórico vai lá em cima. Então, essa descarga energética de prazer, essa mudança de sistema simpático, que é ativo, para parasimpático, que relaxa tudo, se quem sabe absorver e desenvolver isso aí, tem qualidade de vida, vive muito bem, vive até mais que os outros, então é muito legal. Ó, eu vou aproveitar só uma pausinha aqui, ó. Tem um monte de cliente da farmácia entrando. A Márcia chamou todo mundo da academia. A Renata entrou e falou assim: que atividade física e academia deixa os hormônios tudo em alta. Isso é verdade, atividade física influencia muito. O doutor falou aqui de todos os hormônios liberados durante a atividade física. Minha mãe Marimar entrou, que falou que a reposição gracinha. hormonal é vida. Por quê? Porque a reposição hormonal para ela, e eu acho que para a grande maioria você já está citando aqui, o tanto que é benéfico, e sem contar que vamos falar da reposição hormonal, mas ela também faz muita atividade física. E eu acho que um tabu que tem que ser quebrado para todo mundo é as mulheres terem mais essa liberdade de conversar com o seu médico e falar abertamente das dificuldades que ela tem na relação, na parte emocional, porque, como você está falando, o ato sexual, ele por si só, ele libera uma quantidade de hormônios benéficos, mas tem mulher que vê, que fala de libido sexual, que fala de ato sexual com sofrimento, como se aquilo fosse muito ruim, e ela não, além dela não ter vontade, com o parceiro, com o marido, com o namorado, com quem quer que seja, ela às vezes se sente tão envergonhada que ela fala assim, eu prefiro esquecer isso. E, na verdade, ela está deixando de ter não só o prazer, mas os benefícios que o próprio ato em si vai trazer para ela. O carinho, o contato físico, até o próprio beijo. Então, eu acho que isso tudo tem que ser quebrado, o tabu. E até o Dr. Regis entrou aqui e falou que a gente está falando de um assunto delicado, mas de uma maneira simples e agradável. E eu acho que é assim que tem que ser levado. A gente não está aqui para dar aula de sexo para ninguém. A gente está aqui para falar das questões endógenas que afetam as pessoas. Eu acho que é isso. E o doutor, como médico ginecologista, que trata mulheres todos os dias, eu acho que as mulheres elas têm que enxergar isso dessa forma, de uma forma clara, para elas poderem se abrir, né? Porque eu acho que quando tem abertura com o médico, quando o médico realmente se interessa pela paciente e quer, não, eu vou melhorar a sua vida, a gente vai começar a usar alguns hormônios para retirar esses ansiolíticos, esses indutores de sono, e vai dar certo, porque a gente sabe que dá certo. Inclusive, a doutora Flávia entrou aqui e perguntou se a reposição de estrogênio há risco de câncer. Já responde para ela também. Sim. Eu vou responder a dela, me lembra, eu vou falar alguma coisa, assim, frisando nessa parte da relação hormonal com a libido, da relação hormonal na menopausa, da reposição, tanto que isso é importante, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que você frisou é a questão que nós comentamos no começo, que é a questão do tabu. Às vezes o sexo ser martírio para algumas pessoas. Se o sexo é alguma coisa que é um martírio para mim, eu nunca vou ter prazer, então minha libido vai ser baixa. Então, quando nós falamos de libido, nós estamos falando de hormônios, neurotransmissores, estamos falando de muita coisa. Mas eu cito 5 coisas que são extremamente importantes para que a libido seja ativada. Muitas pacientes perguntam assim para mim, doutor, não tem nenhum remedinho que você me passa, que eu vou tomar ele e vou explodir e ficar top? Eu falei assim, tem muitas coisas que podem ser feitas. Até vamos falar depois, né, Wilma? No finalzinho, nós vamos citar uma surpresa da Wilma.
E só que tem 5 coisas que são extremamente importantes. É tato, olfato, visão, paladar e audição. São 5 sentidos que Deus nos deu. Eles são tão fortes, se eles forem estimulados de forma correta, eles causam sensações que dão prazer que ninguém imagina. E fazem com que a pessoa tenha uma liberação de endorfina e serotonina na hora do estímulo tão grande que você consegue levar o prazer da paciente e melhorar a libido dela. Só estimulando os 5 sentidos. Quando eu estimulo os 5 sentidos, eu também estou estimulando a parte hormonal. Eu também estou fazendo um pool, uma secreção maior de algumas coisas que são nossas, que são endógenas, que potencializam isso. Então, quando a gente tem isso, a gente esquece disso. Então, muitas pessoas tratam o sexo... Eu nunca vou esquecer, eu uso como exemplo bem engraçado para meus pacientes, que eu falo assim, relação sexual, o ato, a libido, tem que ser uma coisa tão leve, tem que ser uma coisa leve e tranquila, que se for uma coisa forçada e você tiver martírio, eu nunca vou esquecer uma minissérie que a Globo fez uma vez, que o Zé Wilker era um coronel, e ele virava para a mulher dele e falava assim, venha logo que eu quero lhe usar. Isso aí é tão característico, tipo assim, mecanização do sexo. Quem mecaniza uma coisa que tem que ser prazerosa, quem mecaniza isso, que dia que vai ter prazer? Porque as pessoas acham que o orgasmo está relacionado à ejaculação. Eu fiz uma live com a Priscila esse tempo atrás, a Priscila frisou muito bem. Você pode ter orgasmo sem ejaculação. Olha que coisa louca. Duvido, tem que ter. Não. O orgasmo é o ápice dos seus hormônios lá em cima. Uhum. Aí imagina quem fala pra você que fala assim, nossa, eu nunca tive um orgasmo na vida. Pergunta pra ela se ela tem libido. Se ela nunca teve um orgasmo, ela não sabe o que é libido. Aí você vai achar, aí às vezes o problema não está só no hormônio, pode estar no hormônio, porque se ela entra nesse estado, a parte hormonal dela com certeza vai estar alterada, abalada, não só os hormônios sexuais, mas toda a via hormonal sistêmica dela, e juntamente com isso, psicológico. Fica abaladíssimo. E aí agora eu vou responder. Eu quis falar isso aí porque, tipo assim, as pessoas entendem que vai repor o hormônio, o libido vai aflorar. É como assim, plantei uma sementinha do hormônio, logo vai desabrochar aquela flor linda e eu vou estar plena. Se você não estimular isso em você, se você não se conhecer, se você não conhecer seu corpo, se você não conhecer em você mesmo as suas áreas erógenas, pontuais, para você entender o que é sentir prazer, eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho sobrando em mim. Então, você vai dar prazer para o outro quando você está plena com você. Então, se fazer sexo só por sexo, você nunca vai ter libido. Sexo vai ser uma obrigação. Quem faz sexo por obrigação não tem libido. Às vezes é até ruim ouvir isso aí, né? Nossa Senhora, mas ele falou pesado. Mas se a gente quer ter qualidade de vida, se hoje a medicina, os tratamentos nos propiciam viver mais tempo e com qualidade, como é que eu quero viver esse tempo? Como é que eu quero viver esse mais tempo? Eu quero chegar a 90, a 100 anos? Como é que eu quero estar com 100 anos? Eu lembro de que eu te conheci e a gente conversando com as coisas sobre hormônio, você lembra? Eu perguntei assim, você quer viver até quantos anos, Wilma? Ah, eu quero viver muito. Mas você quer viver muito como? É como? Você quer chegar aos 90 anos sendo com a pele boa, feliz, saindo, viajando, desfrutando da vida, tendo prazer, libido de viver. O libido de viver, ou você quer estar com 90 anos sentado na cadeira, todo enrugado, tricotando, pedindo para Deus levar. Eu sempre brinco assim. É o poder da escolha que cada um tem. Então, quando a gente conhece isso aí e vê a paciente, a gente tem hoje condições de poder melhorar para a paciente. Voltando à pergunta da Flávia, quando nós fazemos reposição com estrogênio, o fator de risco para a reposição hormonal com estrogênio está muito, muito, muito relacionado à questão da reposição por via oral. Por causa da química, por causa dos recipientes e por causa da composição que é sintética do hormônio. Então, eles causam o quê? Porque tudo que a gente ingere de comprimido vai para o estômago quebra, absorve,
e vai passar pelo fígado para ser metabolizado. Então você altera cascatas de coagulação, altera fatores de coagulação, altera a síntese de alguns hormônios e você tem uma disponibilidade melhor. E por esses hormônios serem mais sintéticos, eles são mais inflamatórios, eles causam um fenômeno que chama vasoconstricção, que é quando o vaso inflamado fecha. Então ele aumenta o risco de trombose e por ser sintético às vezes pode ter um estímulo não muito bom para alguns tumores. Aí é o fator trombogênico dele. Reposição hormonal com o implante, ele é mais bioidêntico, é o estradiol. É o mais bioidêntico, semelhante ao estradiol sintetizado produzido pelo ovário. Ele já tem um fator protetor em algumas situações, porque ele é vasodilatador, então ele é menos trombótico. Pro câncer de mama, que é onde as pessoas ficam mais incomodadas, 5%, em torno de 3 a 5%, é um percentual muito baixo do câncer de mama, está intimamente relacionado à parte genética. O rastreio de câncer de mama que nós fazemos, baseado no Ministério da Saúde, mamografia, essas coisas tudo, não é para anteceder, não é para antever a doença. É para achar ela no início, eu nunca vou antever. E se eu fosse pensar que posso ou não fazer reposição hormonal na paciente, eu tenho que ser parcimonioso. Se ela tem história de câncer, tem uma lesão suspeita, não tem condição nenhuma de usar estrogênio, porque os tumores de mama, principalmente de mama e de endométrio, dependem do estrogênio. Mas eu posso fazer uma proteção com a gestrinona. Incrível pareça, a gestrinona bloqueia a produção de estrogênio endógena, além de bloquear os receptores de estrogênio de conversão. Então, causa um efeito protetor. Incrível, gente. Quando a gente vai lendo, você pensa, meu Deus do céu, a gente vivia num mundo que a gente não era informado sobre isso, a gente não via essa gama de coisas acontecendo. Então, o fator de risco. Se eu fosse pensar em fator de risco para câncer de mama ou câncer de endométrio, a primeira coisa que eu tinha que fazer era fazer uma ovarectomia, era tirar os ovários da paciente, porque eles são a principal fonte de estrogênio da mulher. Então, quando a paciente tem um tumor de mama, vamos supor, fez uma extirpação ou de um quadrante ou da mama inteira, tem que tirar o ovário, porque o ovário é produtor de... Não vai, o ovário continua ali. Eu não posso privar a mulher do estrogênio endógeno dela. Porque se eu privo ela daquilo, eu coloco ela em menopausa e acabou a qualidade de vida. 95% dos cânceres relacionados à mama estão relacionados a fatores de vida, alimentação, são fatores exógenos. Então, para você ver como que são más condutas, é má alimentação, é uma má qualidade do seu hormônio endógeno, e boa parte desses tumores que são diagnosticados depois da menopausa, se mostraram o quê? Será que estava funcionando tudo bem na hora que acabou? Será que aquelas células que dependiam daquele hormônio sentiram falta e a replicação dela não foi errada? Porque você começa a repor, a paciente começa a melhorar e às vezes não tem nada. Tem paciente do Dr. Elcimar que faz reposição, terapia de reposição hormonal, a paciente tem 80 anos, faz 30 anos, não tem nada. Vai ser todo mundo assim? Eu a conheci lá em Salvador no começo do ano. Na hora que eu olhei para ela, eu falei assim, meu Deus, se essa mulher tiver 80 anos, pode bater na minha cara. Não, ela tem 80 anos. Eu falei, não tem não. A pele dela, você vê, você fala, gente... Eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, hormônio é vida mesmo, e não tem como nós hoje negarmos que reposição hormonal, terapia de reposição hormonal, o uso desse tipo de modulação, feita com qualidade, feita de forma responsável, consciente e responsável. Não pensar, eu vou dar testosterona e estrogênio porque isso melhora. Espera aí, como é que ela está sem? Antes de eu dar para ela, como é que ela está? Como é que está a vida dela? Como é que estão os outros hormônios que se associam? Na hora que eu pego tudo, coloco na minha frente, olho e falo assim, Wilma, a sua posologia para a gente fazer, vamos supor, usar o implante. Você é nova, você ainda usa como método contraceptivo, tal. Para você seria o bom isso aqui, porque olha só, esse hormônio seu que está um pouco mais baixo, eu vou colocar ele dentro da normalidade e quero ver como é que você vai ficar com essa dosagem, porque eu tenho uma noção de mais ou menos de quanto que eu vou colocar a paciente. Entendo. Porque eu sei quanto de implante eu vou colocar. Se eu coloco um tanto de implante, eu sei a média mínima e máxima por dia que vai ser liberada.
Uhum. Então eu sei que eu não estou passando, eu não estou excedendo daquilo. Uhum. Sim. Só que aí eu vou lá e reponho o hormônio para o paciente, faço uma reposição hormonal, ou implante, ou transdérmico, ou comprimido. Aí eu chego para o paciente, a paciente chega assim, doutor, eu estou usando esse negócio aqui, não estou sentindo nada. Eu olho para meu marido, mesma coisa, está olhando para a porta de casa. Eu acordo de manhã, nananana. Aí eu pergunto para ela, como é que está a sua vida? Como é que está a alimentação? Continua tampada na lactose, no glúten, no açúcar de alto peso, não faz atividade física, tem hábito sedentário, aí não adianta, você não faz milagre. Eu ainda não aprendi a fazer nenhum milagre na minha vida, então na hora que eu aprender a fazer, eu vou ter muito sucesso. Porque o dia que eu puder falar assim, vou colocar e vai resolver da noite pro dia, é mágica. E aí Uhum. ela quer que a libido dela venha a acontecer, ela quer que isso venha acontecer na vida dela, o desejo, essa disposição, se ela... Oi, tudo bom? Como que você tá, meu bem? Joia? Você quer ter... são coisas que, tipo assim... Eu vou contar uma história só para ver que tanto é engraçado para você sintetizar a questão da como que é o negócio. Uma pessoa me contou que falou assim, conheceu um casal que fazia assim, sabe como é que eles sabiam que ia ter relação sexual? Ah, O dia que ela estava com vontade, ou ele estava com vontade, deixava um copo. Se o copo tivesse cheio de água em cima da geladeira porque queria ter, ou o copo vazio porque não adiava nem chegar perto. como assim? Hoje eu estou com vontade de ter, eu vou deixar o copo. Se ele me procurar, beleza, mas eu estou com vontade. Não tinha diálogo. E isso que eu ia falar, não tinha comunicação? Aí você acha que tato, olfato, paladar, visão, os sentidos foram estimulados? Imagina só todo isso é passar o copo vazio. Oh, tristeza. Aí você para pensar, será que a libido está só relacionada à parte hormonal, mas está relacionada também à vivência, ao contato, Uhum. ao poder se relacionar de forma saudável? Todos nós Uhum. passamos por problemas. Quando eu fiquei doente, minha testosterona foi lá embaixo. Eu tinha sono o tempo inteiro. Fiz reposição transdérmica. Para mim foi bom demais. Voltei minha testosterona no nível normal. Fiz uso de antibiótico. E eu senti na pele o que era ter uma testosterona no nível mais baixo, dentro do normal, tá, Wilma? Dentro do normal. Ela estava normal, mas no nível mais baixo. Mas era a mesma coisa de falar assim: o que você tem de testosterona? Eu falei: nada. Vamos viver? Eu falei assim: me dá a mão para ajudar a levantar, que eu não tinha força para levantar. Vontade, zero. E quando fui fazendo a reposição de leve, assim, parcimoniosa, comecei com uma dose um pouco mais alta e fui reduzindo gradativamente até atingir um patamar que hoje eu sei que eu posso usar, porque eu sei que o transdérmico, você manipula o transdérmico, você sabe. O transdérmico, você não consegue absorver 100% daquela absorvida, porque a pele, dependendo da pele da pessoa, ela tem mais dificuldade, uma pele mais, às vezes uma pele mais ressecada, as coisas tem mais dificuldade, uma pele mais grossa tem mais dificuldade de absorver aquela quantidade de miligramas que nós temos de testosterona ali. Então, a gente tem que estudar o paciente, achar Uhum. o ponto certo para ele. Então, eu senti na pele o que era não ter nada disso e vi que era por hormônio. E a gente Uhum. também sente por outras coisas. Trabalho o dia inteiro estressado, um monte de problema. Chega em casa, você não vai ter cabeça para pensar em ter relação às vezes. Você quer deitar no travesseiro e quer dormir porque você está exausto. Só que, tipo assim, imagina os dois juntos. O hormônio lá embaixo e a exaustão no extremo. Você Uhum. está propício a ter depressão, você está propício a ter qualquer tipo de doença cardiovascular, e está propício a ter um infarto, alguma coisa a longo prazo, porque você está com o mínimo possível. A testosterona junto com o estrogênio é cardioprotetor. Uhum. Então, eu vi a live com o Heraldo, esse dia pra trás, até brinquei com o Heraldinho. Eu sou fã do Dr. Heraldo, e um dia eu brinquei com ele. Testosterona, você vai mandar para mim se você que testosterona, estrogênio é cardioprotetor. Ele riu para mim. Eu falei assim: ai, Márcia, você não toma jeito. Eu falei: não, é sério. A gente vê isso Uhum. acontecendo.
Então, quando a gente fala isso de libido, a influência hormonal na libido, ela é importante? Ela é importante, porque se eu tiver uma Ferrari na minha garagem e ela não tiver gasolina, eu vou me gabar de ter uma Ferrari que não anda. Então, se eu tenho um corpo bonito, um corpo cheio de vontade, tudo bonitinho, mas eu não tenho os hormônios para fazer com que aquilo funcione, vá para frente, show de bola. Eu tenho que repor. Se eu tenho, beleza. Mas também não adianta eu ter a Ferrari, a gasolina, e eu não ter a direção da Ferrari. E a direção da Ferrari é controlar tudo que acontece ao seu redor, não deixar que essas coisas de emocional, controlar isso aí para que a gente possa ter uma qualidade de vida saudável. Por isso, quando nós falamos dessa forma, a gente tenta falar de uma forma assim, até um pouquinho mais engraçada, assim, mais espontânea, porque a gente sabe que é um tema que, dependendo da pessoa, isso faz com que ela tenha um choque tão forte, ela trave com aquilo. Nossa, isso acontece comigo. Tá, acontece com você. Você enxergou o problema. E aí, o que você vai fazer? É a Mas parte. assim, quando a gente acontece muito, principalmente homem, porque homem é um pouco orgulhoso, né? Mas mulher chega para falar com você, ela fala baixo, porque ela não quer que ninguém escute, e aí ela fala assim: homem costuma falar assim, eu queria uma vitamina. Ele pede uma vitamina, até chegar no ponto de que ele quer algo para melhorar a libido sexual. E a mulher, ela chega falando baixinho e fala assim: não, é porque eu não consigo ter relação. Então é uma coisa assim que trava demais as pessoas. E a gente está falando em qualidade de vida, a gente está falando em chegar aos 90 anos, aos 80 anos, bem, aproveitando a vida, ter a libido pela vida, que é o que você falou. É isso que a gente está falando aqui. E, Marta, eu queria aproveitar, porque teve uma pessoa que perguntou aqui, já tem um tempão, ela falou assim, que ela está com 33 anos e a libido dela é zero. Ela não tem libido. 33 anos, uma paciente super jovem. E teve uma outra aqui que colocou aqui a questão do pós-gestação, da gente abordar um pouquinho essa questão da libido no pós-gestação, principalmente para a mamãe que amamenta, porque aí sim a gente está falando muito na questão de hormônio, né? Aí não tem como correr. Então, a questão, antes de qualquer coisa, é que eu vi uma pessoa que entrou agora mais cedo aqui na live, que eu fiquei muito feliz ela de entrar. É que minha mãe está assistindo, eu fico muito feliz ela tá acompanhando. Então, beijão, mãe. Ela tá aí, eu achei o máximo ela entrar. E a questão da paciente de 33 anos, eu acho que é uma questão muito interessante. Essa fase da vida é uma fase que os hormônios, eles ainda estão na fase de produção muito boas. O ovário ainda é enorme funcionante. Eu tenho que entender como é que está a produção, a qualidade desse hormônio. Não adianta eu dosar uma testosterona livre de uma paciente. Vamos dar um exemplo, é bem simples. Uma paciente que tem síndrome de ovário micropolicístico. A paciente que tem SOP, ela é uma síndrome hiperandrogênica. Ela aumenta a testosterona. Só que é uma testosterona de péssima qualidade. É uma testosterona que a mulher produz de péssima qualidade. Por quê? A paciente que tem a síndrome, ela acaba aumentando a quantidade de gordura. Na maioria das vezes é uma paciente que às vezes não faz atividade física. E esses hormônios são derivados do colesterol, da gordura. Então ela vai ter muito mais um colesterol de péssima qualidade do que um bom colesterol. Vai ter o colesterol ruim. Então, se eu tenho mais colesterol ruim circulante, quem que é minha base de produção? Aquilo que é ruim. Se a minha base é ruim, o meu produto final é ruim. E o efeito dele no meu organismo? Ruim. Então, e aí quer dizer que a paciente vai ter, mas eu sou já que toda paciente que tem síndrome de ovário micropolicístico, ela é uma paciente que tem um fogo, um libido, um tesão fora do normal. Não. Não. Ela vai ter muito mais acne, ela vai ter muito mais oleosidade na pele, ela vai ter muito mais alopecia, mas aquilo que ela está procurando, ela não vai ter. Por quê? Porque o hormônio é ruim. Uhum. Então, a paciente que tem 33 anos, ela tem que ser avaliada com cuidado para avaliar como é que está a questão da tireoide, para avaliar como é que está a questão hormonal, como é que estão os ciclos hormonais dela, como é que estão os ciclos hormonais menstruais dela, qual que é a qualidade do hormônio que ela tem, a alimentação que ela está tendo. Então, tudo isso é importante para que eu consiga pegar ele e falar assim, olha, o seu padrão está mais assim. Com isso, nós vamos melhorar.
Ela é sedentária? Será que ela é uma paciente que o tempo todo ela está bem com ela ou ela oscila muito o humor? Então, tudo isso, aí vem a questão dos neurotransmissores, uma atividade física. Hoje é comprovado, os maiores estudos em tratamento de depressão colocam o quê? Qual que é uma das principais bases do tratamento contra a depressão? Atividade física. Aumenta em 50, 60, 70, 80 vezes, dependendo da intensidade que você faz, a endorfina e a serotonina dá prazer. Você vai precisar tomar antidepressivo para quê? Se você já tem uma coisa que te dá prazer. Uma coisa para te falsear, te dar um falso sentimento de bem-estar quando você tem aquilo que você pode levantar lá em cima e realmente te dar prazer. Então, a paciente de 33 anos ela tem que ser avaliada com muito, mas muito cuidado. Muito, mas muito cuidado mesmo. Qual que era a outra pergunta? A outra foi com relação à paciente pós-gestação. Aquela que está amamentando, e aí, querendo ou não, tem grande influência hormonal sobre a questão da libido, porque ela é uma paciente que passou por gestação, as alterações hormonais ainda não, vamos falar, ó, saiu do eixo, né? Vamos cuidar do bebê, aí agora deu à luz, o bebê nasceu, como que fica a história aí? Então, vamos lá. Quem tá desde o começo na live conosco deve ter percebido. Eu falei estrogênio, progesterona, eu falei estrogênio, testosterona e progesterona. O que eu menos falei de todos aí foi a progesterona. E agora a pergunta caiu muito bem nessa questão. Por quê? O hormônio prevalente durante o período da gestação, ele é a progesterona. Lembra que no começo eu falei que o estrogênio ele é um hormônio extremamente inflamatório? Ele é que dá o fogo, ele é ele que dá aquela coisa na mulher, que dá os caracteres. A progesterona é o irmão bonzinho, ele tenta acalmar a situação. Então, quando o estrogênio é mais inflamatório, a progesterona tem uma ação mais anti-inflamatória. Então, ela faz com que a paciente diminua um pouco essa fogosidade que o estrogênio dá. Então, e aí o que acontece durante a gestação? Os aumentos dos níveis de progesterona, que é o hormônio predominante na gestação, faz com que a paciente tenha um pouquinho da redução. E a progesterona ela causa alguns efeitos que são colaterais. Ela pode aumentar um pouco a oleosidade na pele, em algumas pacientes, e aumentar um pouco a retenção de líquido. Então, a paciente parece que fica um pouquinho... Depois que eu comecei a usar isso aqui, às vezes uso uma progesterona isolada, eu fiquei tão inchadinha depois que eu comecei a usar isso aqui, então elas sentem mesmo. E ele diminui um pouco a libido. A progesterona, dependendo do tempo e da sensibilidade da paciente, ela pode causar até ressecamento vaginal. Ela causa mais inchaço, porque ela pode reter um pouco mais de líquido, e ela causa uma redução da libido. Então, na gestação, isso pode acontecer. Tem paciente que não tem perda de libido na gestação, não perde. Elas não perdem mesmo. Eu tinha vontade de ter. Quer dizer que a produção de progesterona dela tinha, só que ela conseguia manter um nível de estrogênio bom e aquilo contrabalanceado, então ela não perdia 100%. Depois que nasce a criança, o hormônio do aleitamento materno até o 6º mês, ele é a progesterona. Muitas pacientes colocam Mirena, algumas colocam um implante de etonogestrol, que é o Implanon, outras tomam o Depo-Provera, que é a injeção de 3 em 3 meses, e algumas outras tomam o Desogestrel via oral isolado, porque tem que ser progesterona. Como eu estou dando só progesterona, eu estou potencializando esse efeito. Então, durante a gestação, a paciente está amamentando, aí entra a questão. Eu dou a progesterona, que faz com que esse efeito de redução da libido aconteça, juntando noites mal dormidas, sono atrapalhado, estresse com criança chorando. E aí, quando ela não está chorando, ela está querendo começar a engatinhar, sai correndo atrás da casa inteira, ela começa a andar. Aí você começa a ver que começa a voltar aquilo que nós voltamos a frisar, que é o quê? Não é só a questão hormonal, é um componente de tudo que acontece ao nosso redor que acaba minando essa questão da libido. Uhum. É super delicado, né, doutor? São Nossa. muitas coisas a serem abordadas. A gente tem 5 minutos, a live vai encerrar em 5 minutos. E a gente falou muito pouco ainda sobre a menopausa.
Então, assim, eu vou pedir para você falar da menopausa e eu já vou avisar aqui. A gente pode voltar, nem que seja 15 minutinhos, para a gente tentar Sim. concluir tudo que a gente quer, tá? Então, pessoal, a hora que encerrar a live, a gente volta para o doutor conseguir falar sobre as outras questões aqui, principalmente relacionadas à menopausa. E o doutor falou, a gente tem uma surpresinha aqui no final, então a gente precisa ir até o final e falar tudo. Tudo. Doutor, agora sim, então, como que a mulher, ela identifica assim, entrei na menopausa, instalou a menopausa, estou na menopausa. Então, para paciente que ainda tem o útero e tem os ovários, a menopausa ela é caracterizada pela ausência da menstruação por um período de 12 meses, um ano. Então, ela tem que ficar um ano sem menstruar. Depois que ela fica um ano sem menstruar, a gente tem um diagnóstico clínico de menopausa. Para aquela paciente que foi submetida a alguma cirurgia, uma esterectomia, fez a retirada do útero, mas os ovários ficaram, eu estou perdendo o meu padrão de sangramento. Então eu vou muito baseado nos sintomas que elas estão tendo, e aí eu peço uma dosagem do FSH e do estradiol para poder avaliar se o ovário dela ainda está funcionante. E para aquela paciente que realmente fez uma esterectomia, tirou o ovário, tirou o útero, ela está na menopausa. Aí é a menopausa cirúrgica. Então quer dizer que se ela tiver, ela nunca passou por uma cirurgia, ausência de menstruação por um período de um ano. Se for aquela paciente que tirou o útero, mas tem os ovários, somente com dosagem hormonal. Para aquela paciente que tirou tudo, menopausa cirúrgica. Entendi. E também vale lembrar aí nessa questão os sintomas, né? Sim, Os sintomas do climatério. Porque tem muita mulher que chega e às vezes ela confunde. Ela não sabe que ela entrou na menopausa porque eu sinto calor, eu sinto frio, mas eu ainda não estou na idade. E até eu queria que você falasse qual que é a justificativa, como que se instala um quadro de menopausa precoce. Por exemplo, a mulher tem lá 30 anos, ela é jovem, e se instalou o quadro de menopausa dela precocemente. Aqui se dá isso. Por que que isso acontece? então, a gente considera a menopausa precoce todas aquelas pacientes que entram na menopausa com a idade menor que 42 anos. Então, toda vez que é menos de 42 anos, nós consideramos menopausa precoce. O que acontece? Na maioria das vezes, é causada por um processo chamado falência ovariana precoce. O ovário, do nada, ele deixa de ser sensibilizado e não existe nada no mundo que vai sensibilizar ele. Então, ele para de funcionar de forma assim abrupta. Então, quando isso acontece, nós chamamos de falência ovariana precoce. Hoje se considera que a principal causa de menopausa precoce é a falência ovariana precoce. Agora, quando é que a mulher vai entrar na menopausa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque ninguém sabe. Porque a partir do momento que ela entra, que nós diagnosticamos ela no climatério, ela tem um período de até 10 anos para poder entrar na menopausa. Então, quer dizer, ela pode viver esse martírio todo de oscilações de mês sim, mês não, durante um período de 10 anos. E tem paciente que até quando entra na menopausa ainda sente, porque a sensibilidade dele é muito maior. Então, o que a gente sempre observa na história das pacientes quando a gente está no consultório? A mãe entrou na menopausa muito cedo, a avó, as irmãs, se tem irmã que já está na menopausa, alguém da família, papapá. Ó, doutor, lá em casa, todo mundo entrou na menopausa com uns 45. Então, nós estimamos que, obedecendo um fator genético, ela vai estar no mesmo padrão. Ah, doutor, eu não sou da família, não, eu entrei com 55. Tá, pode acontecer também, mas a gente estipula que por uma média familiar igual. Eu atendi uma paciente com 39 anos com falência ovariana precoce esse dia para trás. Eu estava no SUS ainda. 38 anos, falência ovariana precoce. A avó teve, a mãe teve. Interessante, né? Então, tipo assim, o fator familiar então não foi tanta novidade entender que ela ia entrar na menopausa, mas foi uma coisa muito interessante buscar, que ela tem na família histórico que se assemelha. Ah, não, lá em casa todo mundo demorou a parar de menstruar, foi perto dos 60. Beleza, espere que talvez você pode chegar até lá. Não é um bicho de 7 cabeças.
Porque o grande problema é que a paciente fica assim, tem paciente que fica, menstrua mês sim, mês não, mês sim, mês não, mês sim, mês não. Aí com o tempo, vai chegando mais próximo, aí fica 3, 4 meses sem menstruar, quando menstrua, menstrua muito. Aí depois tem mais 3, 4 meses sem menstruar, menstrua muito. Aí tem gente que tá tipo assim, 11 meses, 29 dias. Deixa eu encerrar e aí a gente volta. Peraí, senão vai Tá, cair. tá.